mas aí depois pensei de novo em seguir mais ou menos aquele roteiro que eu lhe passei. Então, primeiro o senhor se introduz, fala um pouco do senhor, e Você aí chama assim ou não, Pedro? depois fala um pouco da sua posição quanto a novos cursos de medicina, perdão, a importância do conselheiro, aí depois posição quanto a novos cursos de medicina, quanto à residência médica e reformulação do COREM, suas propostas quanto à incorporação de diagnóstico precoce da doença renal na saúde primária, a posição quanto ao crescente número de multinacionais e grandes grupos na medicina, propostas quanto aos transplantes, e aí os últimos 5 minutos fica livre para você falar o que preferir, tá? Ok. Combinado. Meia horinha, 40 minutos, mais ou menos, é isso? 35 minutos, isso. Tranquilo.
Cap, mais 2 minutinhos, então a gente começa, tá? Tranquilo. Bom, acho que podemos começar então. Karine, por favor, começar a gravar. Ok, já estamos gravando. Bom, boa noite a todos que nos assistem. Estamos agora em mais uma rodada de conversas com os candidatos a conselheiros do CFM. Hoje a gente está recebendo o doutor Alexandre Chiep. Doutor Alexandre Chiep é ex-secretário de Saúde. Atualmente ele concorre a esse cargo de conselheiro pela Chapa 1. Doutor Chiep, obrigado pela sua presença. Obrigado, Pedro. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Ótimo. Vou pedir para o senhor inicialmente se apresentar, doutor, contar um pouco da sua história, para os que não o conhecem ainda. Então, eu sou Alexandre Chiep, eu sou formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, formei em 97. Logo depois eu fiz residência médica na Fiocruz, Instituto Fernando de Figueiredo em Ginecologia e Obstetrícia. Fiz o título de especialista. E logo em 2000 eu entrei para o Corpo de Bombeiros, eu sou hoje tenente-coronel do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, e entrei para a Secretaria Estadual de Saúde. Na Secretaria Estadual de Saúde, além da minha vida no consultório, eu comecei a trabalhar na parte de políticas públicas. Logo no início, o concurso já foi para o nível central da Secretaria de Saúde para trabalhar com transmissão vertical do HIV, no programa de DST-AIDS. Logo depois eu coordenei o programa DST-AIDS durante algum tempo, implantei inclusive as ações de prevenção de transmissão vertical do HIV aqui no estado do Rio de Janeiro. E aí fui, enfim, dentro da própria Secretaria de Saúde, alcançando outros cargos, fui coordenador de vigilância epidemiológica, depois de um tempo eu assumi a Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental, que era responsável por toda a parte de controle de doenças, e tinha todos os programas temáticos na Secretaria de Saúde, DST-AIDS, hanseníase, hepatites virais, as arboviroses, dengue, chikungunya. Depois da superintendência, eu assumi a subsecretaria de Vigilância em Saúde, que além da superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental, pegava a parte de gestão da vigilância em saúde e também a parte de vigilância sanitária. Depois de algum tempo, na subsecretaria de Vigilância em Saúde, eu fui convidado, no meio da pandemia, a assumir o cargo de secretário de Estado de Saúde. A Secretaria de Saúde passava por um momento conturbado. Eu trabalhava com o Dr. Chaves, à época, que foi o secretário. Eu substituí ele. Ele assumiu a Secretaria de Saúde depois dos escândalos que teve lá. Fiquei 2 anos como secretário de Saúde e há 2 anos agora eu saí da Secretaria de Saúde e assumi a presidência do Instituto Vital Brasil, que é um instituto que fica localizado em Niterói, que é responsável pela produção de alguns medicamentos e soro antivenenos disponibilizados para o SUS. Então, essa é a minha trajetória dentro do serviço público. E eu entrei para o Conselho Regional de Medicina, nessa última eleição, na chapa
compõem o atual Conselho de Medicina. Resumindo, é mais ou menos essa minha trajetória, tanto na área pública e agora na atividade conselhal. Tá certo, doutor Kep. Só prestar uma homenagem que eu faço questão de toda vez que falo o nome dele, prestar essa homenagem. Doutor Chaves, saudoso doutor Chaves, ele foi uma pessoa importantíssima na pandemia para os pacientes renais crônicos. Ele nos recebeu na secretaria e o Rio de Janeiro foi o segundo estado do Brasil que antecipou a priorização dos pacientes em diálise para a imunização do Covid. E a gente sabe o impacto que o Covid teve nos nossos pacientes e como nos pacientes dialíticos, isso mudou muito com a imunização, né? Então, É. tenho certeza que ele salvou muitas vidas com isso e ficamos todos muito tristes com a passagem dele. Chaves era um grande amigo, um grande amigo. Conheci ele já no início da década no início de 2000. Ele era do Hospital de Saracuruna, na época. Depois ele foi para o Ministério Público, a gente continuou nossa relação. E quando ele assumiu a Secretaria de Saúde, eu que entrei com ele no primeiro dia na Secretaria Estadual de Saúde, a gente tinha uma relação muito próxima. Infelizmente, a morte dele, ele foi vacinado, enfim, mas ele ultrapassou todas as etapas ali, carregando vacina, pilotando helicóptero, e foi uma perda muito grande. Eu me solidarizo com a família e a gente presta as homenagens a um grande homem, a um grande gestor. Sim, sem dúvida. Doutor Kep, fala um pouco para a gente da sua visão sobre a importância do conselheiro, né? Quais são as atribuições, o que esperar, principalmente do conselheiro, né? O que ele pode atuar em defesa dos médicos como geral e dos nefrologistas também. Pois é, Pedro, assim, acho que a primeira coisa para a gente poder entender a atribuição do conselheiro é entender a atribuição de um Conselho Federal de Medicina, entendendo que a atribuição de um conselheiro não pode ultrapassar a atribuição de um Conselho Federal de Medicina, e eu entendo também que a gente tem que ter clareza de quais são as atribuições do Conselho de Medicina, que é basicamente fiscalização do exercício profissional e a normatização das práticas médicas. E, obviamente, aí, dentro dessa gerais, obviamente a gente vai ter todas as outras atividades de um Conselho de Medicina. Então, a gente tem que ter muita clareza de que as atividades de um conselheiro, seja ele federal ou regional, não pode ultrapassar as próprias atribuições do órgão. E aí isso não quer dizer que a gente não deva, enquanto conselheiro ou enquanto conselho, contribuir para a formulação de políticas públicas de saúde. Isso é importante deixar claro, mas que é uma atribuição de um conselho contribuir, na verdade, e a gente não pode usurpar as atribuições de outros setores, até porque a gente não deve competir, a gente deve ter clareza de quais são as atribuições. Da mesma forma, a gente tem que concentrar nossas ações para fornecer todos os subsídios técnicos, científicos para o desenvolvimento desses mesmos programas, mas entendendo que esses programas também voltados para a saúde da população, um Conselho de Medicina ele deve dar todo o subsídio técnico para isso. E entendendo que essa é a atribuição, seja ela na esfera público-privada, dos gestores públicos e privados. E aí, para isso, eu acho fundamental que o órgão, que o CFM e seus conselheiros, eles sejam respeitados, absolutamente respeitados como instâncias técnicas. E por isso que eu deixo muito claro que a gente tem que ter muito cuidado não com a politização de um conselho, porque um conselho é um órgão eminentemente político, né? Mas com a partidarização de qualquer conselho, né? As ações que a gente toma, os pareceres que a gente emite, eles têm que ser baseados na ciência e em evidências científicas. Então, a gente vai ver ao longo da nossa conversa que, em algumas questões que podem ser levantadas, eu posso ter motivações pessoais, posso ter questões pessoais, posso ter um histórico que me leve a determinado pensamento, mas eu, enquanto conselho, ou eu como conselheiro, eu não posso tomar as atitudes baseadas nesse meu histórico. Tem que tomar as atitudes baseadas no que a ciência diz e no que as sociedades médicas, de uma forma geral, preconizam. E mais, eu acho que o CFM ele tem que ter a capacidade, exatamente por isso, o perigo da partidarização, ele tem que ter a capacidade de dialogar com todos os setores da sociedade. Se a gente não tiver a capacidade de dialogar,
sentar numa mesa e dialogar e colocar nossas posições, seja com o executivo, que é quem executa as ações de saúde e as grandes ações de saúde, seja com o legislativo, e a gente vai ver que diversas questões que afetam a medicina estão relacionadas a leis postas ali, concorde ou não, a gente tem que seguir. Se a gente não tiver capacidade de discutir com o judiciário, sentar com o judiciário para poder discutir questões que são importantes, a judicialização da saúde, a questão da abertura indiscriminada de escolas médicas, às vezes amparada em decisões judiciais, a gente não vai conseguir avançar nas pautas médicas que são absolutamente fundamentais. E digo mais, a gente tem que ter isenção necessária para criticar ou apoiar qualquer medida que seja importante para a medicina, para os médicos e para a sociedade, independente de qual a vertente política que tenha tomado essa decisão. Então, no meu entendimento, para isso a gente tem que ter uma isenção não política, né? A gente faz política o tempo todo, mas a gente tem que ter uma isenção necessária para a gente poder criticar ou apoiar qualquer lado que nós julgarmos que deva ser apoiado ou criticado. Perfeito, doutor. Você já brevemente falou, mas queria que você estendesse um pouco mais sobre a sua posição quanto a novos cursos de medicina. Pois é, Pedro, acho que quando a gente vai fazer uma discussão mais ampla da questão da abertura de novos cursos de medicina, a gente tem que primeiro deixar muito claro que essa não pode ser uma posição classista, uma posição de proteção ou de proteção de mercado, digamos assim. Tem que ser uma posição muito técnica, muito clara em relação ao que significa a abertura dessas novas escolas ou da forma como está sendo aberta essas novas escolas aqui no Brasil. Se a gente pegar um histórico do número de médicos no Brasil nos últimos 20, 23 anos, o número de médicos cresceu no Brasil mais de 100%, enquanto a população, de uma forma geral, cresceu em torno de 25%, 27%. Então, o crescimento de médicos no Brasil nos últimos 20 anos ou 30 anos está muito além do crescimento populacional. E esse crescimento não gerou, e aí uma das justificativas para a abertura dessas escolas seria a questão do preenchimento dos grandes vazios sanitários ou vazios assistenciais que existem no Brasil, principalmente no interior, não só no interior do Brasil, mas no interior das grandes cidades. Quando a gente pega o Rio de Janeiro, por exemplo, existem vazios sanitários, sim, em alguns locais, seja por conta da violência, seja por conta da dificuldade de acesso, seja por conta da infraestrutura. Mas esse aumento do número de médicos nos últimos 20 anos não gerou de forma nenhuma um aumento, um preenchimento desses vazios sanitários. Pelo contrário, o que a gente viu foi que, nesses últimos 20 anos também, essa desigualdade ela só se acentuou, a ponto de que a gente hoje tem nas grandes capitais uma proporção de médicos muito elevada. Quando a gente pega alguns locais que não têm essa estrutura adequada, essa proporção é muito menor. Pega 5,5 para 1.000 médicos, por exemplo, do Distrito Federal, e você, no Pará, por exemplo, essa relação é inferior a 2. E algumas projeções mostram que esse crescimento de médicos tende cada vez mais a aumentar, não necessariamente corrigindo as distorções que fazem com que a gente não consiga fixar esses médicos nos locais mais carentes, digamos assim. Perfeito. Também um assunto correlato, Então, esse é o né? primeiro ponto que se tem das escolas médicas, que vai necessariamente melhorar a assistência da população nas áreas mais remotas. Os dados já mostram isso. O segundo ponto que a gente tem que levantar é qual é a estrutura que nós temos hoje para a abertura desses novos cursos de medicina, sem cair a qualidade da formação desses médicos. Hoje, e aí foram dados do próprio Conselho Federal de Medicina e da AMB, dos últimos dados da demografia médica, mostram que parte importante hoje das escolas médicas não preenche os critérios mínimos de funcionamento definidos pela própria portaria ministerial. Então, as escolas que estão sendo abertas, e muitas das escolas que estão funcionando, não têm hospitais adequados para garantir essa formação médica. E mais, alguém acha que temos corpo docente qualificado para poder dar conta, para poder preencher todas as faculdades que estão sendo abertas? Quais dessas faculdades têm um projeto pedagógico consistente? Quer dizer, isso é muito pouco avaliado. Consequência disso
sem dúvida nenhuma, é a inundação de médicos com formação médica duvidosa, não porque não teriam competência para serem médicos, é porque a sua formação é inadequada, não tem estrutura mínima necessária para que se forme um médico. A gente não forma médico somente numa cadeira tendo aula. A gente precisa de um hospital qualificado, a gente precisa de um hospital com uma diversidade de complexidade, a gente precisa de urgência e emergência, a gente precisa de atenção primária, senão a gente não forma um médico de forma adequada. E eu não tenho dúvida de que a gente não tem isso no Brasil. Então, eu acho que cai, através desses argumentos, o que vem se colocando, se fosse a salvação da saúde no Brasil. Pelo contrário, a gente tende a acentuar cada vez mais as desigualdades, tornando o mercado cada vez mais complicado e com qualidade cada vez mais duvidosa. Perfeito, doutor. Estendendo um pouquinho no tema formação médica, queria que você falasse um pouco sobre a residência médica e a recente reestruturação que houve no Coreme, né? Foi uma reestruturação meio que de cima para baixo. E quais são as propostas quanto a isso? Pois é, a residência médica a gente não tem dúvida nenhuma de que é a principal forma de qualificação de especialistas aqui no Brasil. E, na verdade, eu fiz residência médica e numa, nas especialidades não cirúrgicas é extremamente importante. Nas especialidades cirúrgicas, nem se fala a necessidade de você ter uma boa formação através da residência médica. A residência médica no Brasil hoje tem, eu diria, alguns problemas. O primeiro problema é a necessidade da gente ampliar a oferta de vagas, de alguma forma, mas de vagas com paridade, né? Hoje a gente tem um problema hoje importante, que a residência médica hoje é muito pouco fiscalizada. Fiscaliza-se muito pouco as instituições que ofertam vagas, e a gente não afere a qualidade dessa formação desse especialista, ou ofere-se muito pouco. Se a gente pegar, por exemplo, só a estrutura que se tem hoje na Comissão Nacional de Residência Médica de Fiscalização é uma estrutura absolutamente incipiente, a ponto dos profissionais que realizam as fiscalizações não terem estrutura adequada nem para deslocamento. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto agora é essa tentativa de interferência na composição da comissão de residência médica. E aí eu volto ao ponto que eu coloquei anteriormente, da necessidade da gente ter um conselho e conselheiros que tenham a capacidade de dialogar e de criticar qualquer setor que venha a fazer esse tipo de interferência, como foi que aconteceu recentemente. A alteração da paridade nessa composição da comissão é algo que impactaria ou poderia impactar ainda mais essa qualidade, na medida que você tira das associações médicas ou das entidades médicas a capacidade de decidir sobre algo que é extremamente técnico, que é a questão da residência médica. É óbvio que tem que ter a presença de gestores, né? A gente tem que garantir o pagamento adequado, você tem que ter os recursos adequados, inclusive financeiros, para poder sustentar uma residência médica. A gente tem que ter os hospitais, que muitas vezes estão sob gestão estadual e municipal, que vão ofertar vagas para residência médica. Então, obviamente que há necessidade da gente ter uma comissão que tenha representatividade do governo federal, do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que talvez, junto com os secretários municipais de saúde no CONASEM, sejam os grandes ofertadores, digamos assim, de vagas de residência médica, né? Mas é absolutamente imprescindível que a gente tenha a representação adequada das instituições médicas. De certa forma, essa pressão, principalmente realizada pela frente parlamentar, pelos médicos da frente parlamentar, surtiu efeito. A gente teve uma mudança nessa composição, a gente não é o ideal ainda, a gente tem uma composição hoje que volta a ser paritária, mas ainda com o MEC como grande divisor de águas do processo, mas já foi uma melhoria que a gente teve em relação a isso. E volto a dizer, mais uma vez, reafirmar para vocês, não é o CFM por si só que vai conseguir resolver esses grandes problemas. É a capacidade que ele vai ter de se articular e de cobrar
de todas as outras esferas da sociedade, essas mudanças são tão necessárias. E aí eu boto o exemplo da residência médica, que conseguiu, através de uma articulação com o parlamento, fazer as modificações necessárias. Perfeito. Doutor, fala um pouquinho, agora já passando para os temas específicos da medicina, a gente sabe que a área de atenção primária à saúde, muitas das políticas passam também pelos conselheiros, né, para aprovação de pareceres. Como o senhor acha que a sua atuação poderia ajudar na detecção precoce da doença renal crônica? Qual seria uma possível área de atuação para que isso fosse mais incorporado? Pois é, assim, a questão da doença renal crônica e das políticas públicas, e aí eu retorno àquela questão anterior colocada lá no início, né? O CFM e os seus conselheiros têm um papel fundamental no fornecimento de subsídios técnicos para a tomada de decisão, seja ela para a implantação de determinado programa, seja ela para a correção de rumos de determinado programa. Hoje a gente vê que, por conta do processo de transição demográfica no Brasil, com o processo de envelhecimento da população, cada vez mais a gente tem um aumento das doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, hipertensão e, consequentemente, um aumento das doenças renais crônicas. E aí, obviamente, se faz necessária uma estruturação melhor das ações de rastreio e prevenção. Obviamente, a de prevenção tem que ser feita, né? E a gente sabe que a gente faz muito mal prevenção, tanto no sistema de saúde público como privado aqui no Brasil, mas também das ações de rastreamento precoce da doença renal crônica, que já está posto em termos de evidência na literatura, particularmente para aquelas populações de maior risco, seja os que têm algumas doenças que evoluem com maior risco de doença renal crônica, seja para aquelas pacientes diabéticos, hipertensos, hoje que correspondem já a torno de 25 a 30% da população adulta nos grandes centros urbanos. Agora, para se implantar um projeto desses, um programa desses, há que se fazer um trabalho junto, não só aos médicos, mas também aos gestores públicos em âmbito municipal, principalmente. A gente está falando de uma boa articulação com o CONASEMES, que é o Conselho Nacional Secretário de Saúde, e com os gestores municipais, para que o rastreio, seja através da creatinina, seja através da albuminúria, possa ser efetivamente colocado. O que a gente vê hoje na prática, que a gente tem diretrizes em alguns locais, não só para a doença renal crônica, a doença renal crônica você me perguntou agora, mas tem diretrizes hoje para estradiamento cardiovascular, enfim, para diversos outros programas de rastreio, que efetivamente não conseguem sair do papel. Seja porque não se tem a estrutura necessária, seja porque a gente não tem o conhecimento necessário na ponta para que essas ações possam ser feitas. Mas volto a dizer, as ações de rastreamento da doença renal crônica hoje se colocam como urgentes, sob risco da gente cada vez mais fazer diagnóstico tardio e ter menor possibilidade de fazer reversão do quadro dessas doenças em pacientes que eventualmente poderiam ter se beneficiar de um diagnóstico muito mais precoce do que é feito atualmente. A gente sabe hoje que grande parte das pessoas com doenças renais crônicas são diagnosticadas muito tardiamente, eventualmente quando já têm sinais e sintomas clínicos presentes, muito clássicos, quando na verdade poderiam se beneficiar de um diagnóstico muito precoce através de um exame simples, seja através da urina, seja através do sangue, e que é barato, e que, enfim. Mas cabe a gente, e aí, enquanto conselho, apoiar esse tipo de programa e se articular por meio de comissões, câmaras técnicas, relações com a sociedade, relação com o ente público, para que esse programa efetivamente saia do papel e possa ser colocado em prática. Perfeito. Doutor, um motivo de preocupação dos nefrologistas do Rio de Janeiro e do Brasil, mas o Rio de Janeiro é mais sensivelmente impactado por isso, é o crescente número de multinacionais na prestação de serviços de saúde e também de grandes grupos, né? Como o senhor acha que o Conselho Federal de Medicina pode atuar nisso para prevalecer a defesa do médico e não submetê-lo a interesses exclusivos dessas grandes empresas e que no Rio, principalmente a questão da diálise,
vai ficar muito concentrada, né? A gente tem duas grandes empresas multinacionais e elas tá para sair a aprovação do CAD da fusão delas, né? Então, como o senhor acha que o Conselho pode atuar na defesa do interesse do mercado de trabalho do médico nefrologista? Bom, a primeira questão, Pedro, assim, é muito difícil remar contra a maré. Quando a gente vê o movimento mundial, é um movimento mundial, principalmente na área da saúde, de concentração e de verticalização, porque são dois grandes problemas que a gente tem hoje no Brasil. É, e talvez no mundo, talvez, né? É, eu até tiro as multinacionais, porque a questão da verticalização e dos grandes conglomerados independe se são multinacionais ou não. Todas elas vão buscar, fazem isso buscando lucro. Então, esse é um primeiro ponto. E aí isso impacta diretamente na nossa capacidade, na capacidade dos médicos de negociar. Isso implica em um risco iminente, não só em questão de remuneração, mas também de questão de interferência na prática médica. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. A gente está vendo os grandes movimentos que estão acontecendo no Brasil hoje, as grandes fusões que vêm acontecendo na área de nefrologia. A gente está vendo grandes hospitais agora sendo redes de hospitais sendo comprados por grandes operadoras e vice-versa, num movimento claro de verticalização para poder reduzir os custos, que é real. Os custos de saúde no Brasil eles aumentam muito acima da inflação. A gente está viu os problemas que aconteceram recentemente. Isso vai trazer grandes desafios para os médicos e para a medicina no futuro. Eu só vejo a capacidade, eu só vejo a forma da gente lidar com isso fortalecendo cada vez mais as instâncias de representação médica. Eu não vejo outra saída. Não adianta lutar. Só lutar contra esse movimento é uma luta inglória. A gente tem que fortalecer a nossa capacidade de reivindicar e de brigar pelos direitos do médico e da medicina neste novo contexto que está posto, que está colocado. Né? Quando o CAD aprova uma fusão, é muito pouco provável que a gente consiga, enquanto entidade médica, reverter uma situação dessas. É muito mais plausível que a gente se estruture enquanto órgão representativo para poder garantir que essas fusões, essas verticalizações, essas grandes aquisições não terá impacto no exercício da medicina e a gente possa garantir que o médico tenha autonomia para poder decidir sobre a sua prática clínica, sobre as suas decisões terapêuticas, sobre as suas decisões clínicas, sem que tenha interferência desses grandes grupos visando eventualmente somente o lucro. E mais, eu acho que a gente tem que se fazer representar também e estar atuante em órgãos que têm a função constitucional de garantir que isso aconteça de forma adequada, como, por exemplo, a Agência Nacional de Saúde. Então, a gente tem que entender que a gente tem coisas ações que estão na nossa mão enquanto órgão, enquanto conselho, mas que a gente tenha a possibilidade de fazer uma articulação maior para que a gente consiga garantir que isso não venha impactar no nosso dia a dia. Pedro, a medicina vem passando por um processo de transformação em função dessa mudança global que traz muitos novos desafios para a gente. Então, eu acredito que a gente tem que começar a lidar com esses desafios do tamanho que eles são, do tamanho que a gente imagina que eles serão. E a gente só vai fazer isso com união e com muito diálogo e tendo a capacidade de criticar e de ser respeitado, principalmente pela sociedade como um todo, como um órgão que está ali lutando, não somente pelo exercício profissional, porque são médicos, mas lutando ali pela saúde da população. Perfeito. Brevemente, doutor, para a gente depois passar para os seus comentários finais, passou, não pela plenária do Conselho Federal de Medicina, mas foi um parecer isolado. Há a previsão que isso seja passado novamente pela plenária, que é a questão da mudança da legislação do transplante de doação consentida, que é o modelo atual, para doação presumida. Fala um pouco sobre sua posição sobre esse assunto, que possivelmente vai passar de novo pelo CFM para ver se essa legislação vai ser alterada ou não. Pois é, Pedro, eu vou voltar ao que eu falei inicialmente, tá? Eu gostaria muito de dividir
ou de separar o que é minha posição em relação a diversos temas, quaisquer que sejam eles, inclusive a doação presumida, do que deveria ser uma posição de um conselheiro ou de um Conselho Federal de Medicina em relação a esse tema. Eu digo isso porque não é possível que um Conselho Federal de Medicina ou um conselheiro se manifeste enquanto conselho sem que ouça todas as entidades que estão diretamente relacionadas a essa questão. A doação presumida é uma delas. Não é uma discussão fácil, a questão da doação presumida. É só a gente lembrar que o Brasil já teve doação presumida. Em um momento que a gente não tinha essa rede de internet do jeito que é hoje, e a doação presumida ela foi revogada exatamente por conta dos problemas que causaram na sociedade em relação a isso. Eu estou querendo dizer isso, que eu não sou contra a doação presumida, mas acho que tem que haver um debate muito mais amplo sobre isso. O que nós investimos hoje para poder diminuir o número de recusas de doação no Brasil? O quanto nós investimos nas equipes de locais de captação de órgãos, principalmente nas grandes unidades? O que nós aprendemos em relação a estratégias de ampliação de doação de órgãos com outros países, como, por exemplo, Espanha, por exemplo, que não coloca como a doação presumida como a lei, mas que tem estratégias que recentemente aumentaram muito a captação, a doação de órgãos, como, por exemplo, aproveitar qualquer oportunidade que você tenha com o cidadão para que ele possa ali manifestar a sua vontade de doar os órgãos. Então, acho que a gente tem que fazer essa discussão de forma muito mais ampla. É óbvio, e eu vivi isso como gestor, que a gente precisa aumentar o número de doadores de órgãos. Mas até que ponto isso pode ser feito dessa forma, sem um debate muito mais amplo e mais, sem uma comunicação muito mais ampla com a sociedade, sem esclarecer para a sociedade efetivamente o que é uma doação presumida. Sob risco, daqui a pouco a gente está com tensionamento com as equipes de captação de órgãos dentro das unidades, familiares chamando, enfim. Eu vivi isso nas unidades de saúde. É um processo de convencimento, de sensibilização da família, no momento de maior dor dela. Então, assim, acho que a gente vai ter que caminhar para uma doação presumida no futuro. Acho que é o caminho natural, mas acho que é um caminho que a gente precisa de uma certa maturação, de um certo amadurecimento. Colocar isso em regime de urgência, por exemplo, não sei se é o caminho mais adequado. Agora, volto a dizer, Pedro, eu estou falando isso enquanto pessoa física, tá? Enquanto conselheiro, isso merece um debate com quem está na ponta para poder entender os prós e os contras e aí sim um conselho poder se posicionar. Perfeito, doutor. Hoje eu fui tirar a carteira de identidade para o meu filho no Detran, e aí estava cheio, e aí tinha uma menina passando para adiantar, para já colhendo as informações, e as duas pessoas que estavam à minha frente se manifestaram como não doador de órgão, né? Então, o senhor vê que a necessidade da educação da população é muito importante. Se vier um de cima para baixo, eu acho que o impacto vai ser negativo sem isso. Eu também concordo que é um processo de evolução, que à frente isso vai se traduzir sim em aumento de transplantes, mas antes tem que ter educação da população. Só uma coisa, se lembrar, Pedro, quando fizeram isso da primeira vez, houve uma corrida das pessoas para poder dizerem que não eram doadores de órgãos com medo da questão de tráfico de órgãos. Exatamente. Então, assim, hoje a gente vive um cenário ainda pior do ponto de vista de rede social, entendeu? A gente tem que ter muito cuidado, muita comunicação, muito debate, muito convencimento e sensibilização da população antes de tomar uma decisão dessas. Perfeito. Kep, vamos terminar pontualmente mais 5 minutos, mas antes queria que você falasse seus comentários finais. Fica à vontade, por favor. Tá, eu queria... a gente está se colocando agora o primeiro pleito eleitoral. Eu reafirmo aqui o compromisso, que é o compromisso que eu coloquei agora desde o começo da nossa conversa, né? Eu acho que as minhas posições e minhas convicções individuais, elas não podem estar acima dos interesses coletivos da sociedade médica. Eu acho que as sociedades de especialidade, de uma forma geral, a gente tem que estar mais próximo para poder entender. Se eu participasse aqui de 20 debates, Pedro, com 20 sociedades diferentes, iam me fazer uma série de perguntas específicas
que eu talvez nem soubesse responder, e eu, como conselheiro, teria que tomar alguma decisão. Isso não é cabível. A nossa função ali é representar a medicina, representar os médicos em prol da sociedade. A nossa decisão não pode ser tomada com base somente em convicções pessoais. Então, esse é um compromisso que eu e a Bia temos, a Bia, minha companheira de chapa. A gente está muito alinhado em relação a isso, de que a gente precisa cada vez mais estar mais junto dos médicos de uma forma geral, para que o Conselho Federal efetivamente possa, com toda a característica que ele tem, órgão político, colegiado, que a gente sabe que não tem proporcionalidade em relação à população de médicos do local, que o Rio de Janeiro vão ser mais dois ali dentro, junto com os outros todos os estados. A gente sabe disso tudo, mas que a gente possa tomar as nossas decisões da melhor forma possível, ouvindo os médicos, ouvindo os órgãos de representação dos médicos, ouvindo os órgãos técnicos, ouvindo as câmaras técnicas, enfim, ouvindo quem vive o dia a dia desses assuntos. Não é a gente que vai opinar e votar e emitir parecer sobre todos os assuntos da medicina, porque isso é impossível. Então, a gente afirma o nosso compromisso de ser um conselho do Rio de Janeiro de representação dos médicos. Certo. Doutor Kepp, muito obrigado aí. Lembrando, doutor Kepp é candidato pela Chapa 1, Conselho Federal de Medicina. Me recorda a eleição, doutor, quando é que começa? Começo de agosto, né? Vai ser 6 e 7 de agosto, votação online, 6 e 7 de agosto. Beleza. Então, semana que vem teremos um outro encontro com outro candidato, será a doutora Margarete, que é da Chapa 7, e tem sido muito boa essas discussões. Obrigado pelo seu tempo, doutor Kepp. Um grande abraço.